Graça e paz a todos, muito boa noite, sou o pastor Adriano Meira, estou dando início a mais um culto de estudos, quartas-feiras de estudos na CCA Votuporanga. Quero convidar você a estar comigo nesses minutos que nós temos para aprender nesta noite sobre mais um dom, o dom de discernir espíritos. E nós vamos já ler o texto base e hoje vamos aprender sobre mais um dom, o dom de discernir espíritos. Meu Deus, vai ser muito forte. Vamos comigo? Vem. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11 em diante. Vou ler a palavra, você só anote, porque é um texto base, estamos lendo há várias semanas. Você que é a primeira vez que está acompanhando, você pode anotar e ouvir eu lendo esta palavra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O que significa dom? Vem do latim, a palavra presente ou dádiva. Quando você quer dar um presente, você escolhe para quem dar. E também, como o dom é um presente, Deus também escolhe e dá a quem Ele quer e quando Ele quer. Mas não é porque Deus escolhe quem Ele dá, quando dá e a quem Ele quer dar este presente, que significa dom. Não é porque depende dele que eu não posso procurar e pedir. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, anote aí, a palavra diz assim: segue o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então a Bíblia diz que eu tenho que procurar com cuidado, com zelo, os dons. Então eu tenho que buscar os dons, procurar, ir atrás. Então continue procurando, e você está também procurando aprender e procurando receber. E Deus vai te escolher e vai te dar esses presentes, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos estudar o dom de discernir espíritos. Anote aí, o dom de discernir espíritos. Para aprender sobre este dom, precisamos entender o significado da palavra discernir ou discernimento. Se você quiser anotar, no seu uso geral, discernimento é, na vida cotidiana, a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza. Então, discernimento é, na vida cotidiana, na vida normal, a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, separando o certo do errado com sensatez ou com bom senso. Então, o discernir ou discernimento na vida cotidiana é a capacidade de eu compreender e avaliar as coisas e com bom senso e clareza, identificando o certo do errado. Discernir, separar o certo do errado. A vida, a morte. A bênção, a maldição. A fé, a incredulidade. Então, o certo ou errado. A verdade, a mentira. Amém? Então, tudo isso está na palavra discernir, que é separar o certo do errado. É a capacidade de fazer isso, de compreender, tá? Isso
avaliando, botando à prova, tá? O certo, o errado. Então, só para você entender sobre este dom, você tem que aprender esta palavra. Então, o discernir e discernimento é a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, com equilíbrio, e separar o certo do errado. Mas no contexto teológico, o seu uso é muito mais amplo. Amém? Estou falando teologicamente. Eu estava falando somente da vida cotidiana. Agora, teologicamente, ele abre mais. Então, o verbo discernir, no Novo Testamento, no grego, apresenta dois verbos traduzidos em nossas versões bíblicas para discernir. Anote aí o primeiro. Anácrino. A-N-A-K-R-I-N-O. Anácrino. Palavra grega. Anácrino. A-N-A-K-R-I-N-O. Anácrino com K. Então, o que significa no grego? Perguntar, interrogar, investigar, examinar, colocar à prova. Este é o primeiro significado grego. E aparece também com o sentido de discernimento, tá? Neste texto, eu quero que você anote 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós vimos o primeiro significado, anácrino, que é perguntar, interrogar, investigar e examinar. Isto no grego. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Uau, Paulo escrevendo. Porque para ele são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Ou seja, Paulo estava escrevendo que o homem natural, o homem humano apenas, que não tem o Espírito Santo, não é um homem espiritual, uma mulher espiritual, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, não tem discernimento nenhum, vive no engano. Porque para ele, ou para ela, são loucuras as coisas do Espírito. E não pode entendê-las, ou seja, compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o discernimento das coisas espiritual será espiritualmente. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não é espiritual, quem não tem uma vida espiritual, não vai entender o discernimento das coisas espirituais. Vai entender naturalmente a palavra, meu Deus. Já pensou a gente entender humanamente só a palavra como um livro? Uau! Como um livro qualquer? Não. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Tudo. Enquanto ele por ninguém é discernido. Ou seja, não é colocado à prova por ninguém. Entre o bem e o mal, entre o errado e o certo, não. Ele não é colocado à prova. Por quê? Ele tem um discernimento e sempre vai estar na verdade. Sempre vai estar firmado na palavra. O homem espiritual. Diga um amém aí. Então, o segundo significado no grego, anote aí, diácrino, anácrino lá em cima. Nós anotamos lá, agora é diácrino, não é diácono, amém? É diácrino, D-I-A-K-R-I-N-O, diácrino, anote aí, no grego, que apresenta
uma grande variedade, e uma dessas variações é o de discernir, esse significado grego no Novo Testamento. Estamos ainda no significado da palavra de discernimento, amém? Só para você não perder a linha de raciocínio. Estamos desmistificando e ensinando sobre esta palavra, discernimento ou discernir. Então nós vamos ver essa palavra diácrino, nessa variação em 1 Coríntios, anote aí, capítulo 11, versículo 29. Estamos no significado da palavra discernimento ou discernir. 1 Coríntios 11, 29. Só anote, eu vou ler. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Amém? De não ter a capacidade de entender o que o corpo do Senhor, comendo, fazendo, simbolicamente comendo o corpo de Cristo, simbolicamente, não ter um entendimento do que significa a Santa Ceia, do que significa comer do corpo de Cristo e tomar do seu cálice. Ele come, bebe por a sua própria condenação, porque ele tem que discernir, ou seja, se examinar, amém? Discernir, ele próprio, discernir se ele está apto ou não, e pedir perdão em arrependimento a Deus, e depois comer e beber. Senão, vai comer e beber para a sua própria condenação. Ou seja, a Santa Ceia não vai ter efeito positivo de alinhamento, de avivamento, de fortalecimento espiritual na vida desta pessoa. Ainda no significado, temos o substantivo. Amém? Nós estávamos falando do verbo, discernir. Agora é o substantivo, que é diácrisis. Anote aí. D-I-A-K-R-I-S-I-S. Diácrisis. Substantivo no grego. Diácrines. D-I-A-K-R-I-S-I-S. Diácrisis. No Novo Testamento, esta palavra no substantivo já dá a conotação, já representa o discernimento entre o bem e o mal. Não colocando mais à prova, mas dando o teor da palavra, o significado da palavra, no que diz respeito a discernir entre o bem e o mal. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que nós vamos ver a palavra discernimento no substantivo diácrisis. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Tá? Eu estou na introdução ainda dando o significado da palavra discernir, para abrir o seu entendimento, para depois a gente viajar nas escrituras aqui e você saber o que significa esta palavra, para entender sobre este dom de discernir espíritos. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir, diácrisis no grego, tanto o bem quanto o mal. Então, o discernimento, como nós vimos já lá no significado o primeiro significado é discernir. E discernir é o quê? No cotidiano, a capacidade de compreender e colocar à prova, examinar e provar, para entender o que é certo, o que é errado, todas as coisas. Amém? Então em Hebreus nós vimos essa aplicabilidade. Qual a importância deste dom de discernir espíritos? Coloca aí. Qual a importância deste dom de discernir espíritos? O que você acha? Pode colocar, não tem medo de errar. Um de cada vez, senão vai bugar aqui o Facebook. Tanta gente está comentando, olha.
Isso, para não haver um julgamento humano. Ok. Simone escreveu aí. Não ser confundido. Isso também. Alexandre, glória a Deus. Vamos aí, queridos. Estamos numa aula, quarta de estudos. E logo, esta aula será presencial, para a glória de Deus. Estamos nos preparando já. Já temos 2 cultos presenciais da família, segunda profética. E logo estaremos trazendo mais um culto presencial, em nome de Jesus. Tá, eu vou continuar aqui, já que deu uma travadinha ali. Isso. Não haver injustiça, ok. Ali já dá como também, o que a Simone falou, para não haver injustiça, também. Amém? Então, qual é a sua importância deste dom? Ele serve para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações demoníacas. Anote aí. Ele serve para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações demoníacas. O bem e o mal, lembra? Para discernir se é de Deus ou se é de Satanás. Mas é principalmente as manifestações, falando espiritualmente. As manifestações. Porque o inimigo se manifesta usando pessoas, o Espírito Santo também se manifesta, move-se usando pessoas, através dos dons. Então, serve para distinguir, ter uma distinção entre a manifestação do Espírito Santo e a manifestação do espírito de engano, que vem de Satanás. Através do que, pastor? De profecias, de línguas, de visões, de curas provenientes ou de Deus ou de Satanás, e para proteger-nos dos ataques satânicos. Porque os ataques vêm se você tem esse espírito de discernir os espíritos. Você tem este dom, na verdade, de discernir espíritos. Você vai saber de onde está vindo. Qual é a fonte? Da onde vem? É Deus, não é? Não criticando, mas discernindo. Não aceitando. Amém ou não? Porque tem pessoas que pensam que tem um espírito de discernimento e falam, isso daí não é de Deus, isso aí é de Deus. Que cai na questão do julgamento que colocaram ali. Não. Esse dom não é para você falar, é para você entender e se proteger. Não aceitando, não criticando e não julgando. Amém ou não? Este dom é para você discernir, para você tomar decisões, aceitando ou não, entendendo se é de Deus ou não. Não julgando e falando, isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso não é manifestação de quem tem discernimento. Isso aí é espírito contrário, opositor, que quer julgar. Amém ou não? Então é para você, não é para você criticar pessoas. Então vamos lá. Então esse dom, a importância para distinguir a manifestação do Espírito Santo e do Espírito do engano, para você não cair nas ciladas. Amém? É para você. Este dom vai usar para você. Para você. Se Deus assim usar você no aconselhamento bíblico, você vai poder orientar. Isso se Deus te chamou para fazer isso. Mas estou falando na singularidade sua agora. É para nos proteger contra os contra-ataques do inimigo. Anote isso, pelo amor de Deus, é muito forte. É muito forte. Humanamente apenas, anote isso, e eu quero que você depois coloque aí nos comentários. Tá? Uma pessoa digita aí nos comentários. Humanamente apenas é impossível. Humanamente apenas é impossível identificar a origem da manifestação sobrenatural. Vou repetir. Humanamente apenas é impossível identificar a origem da manifestação sobrenatural.
Vamos lá? Um texto bíblico para afirmar esta frase? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Pode abrir lá, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Este dom é muito forte para a nossa vida. Muito forte, muito essencial para a nossa vida e manter a nossa salvação e não ser enganado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém ou não? Então veja bem, humanamente apenas é impossível identificar a origem da manifestação sobrenatural. Humanamente você não vai compreender se é de Deus ou se não é de Deus. Humanamente você não vai entender se é de Deus ou se não é de Deus. Você não vai entender com jargões humanos, com frases humanas. Você não vai entender se é de Deus ou não é de Deus. Se a pessoa é de Deus ou não é de Deus, se você não é espiritual. Aqui diz, 1 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem, muito bem tudo. E ele de ninguém é discernido. É impossível humanamente você explicar e ver se é de Deus ou se não é de Deus. Se a pessoa é de Deus ou se não é de Deus, meu irmão. Aleluia! É a palavra de Deus que ensina o profundo. Como eu estou aprendendo hoje, eu não sei você. Ok? Vamos continuar? O discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos para os crentes. Lógico, porque aquele que creu em Jesus recebe o Espírito Santo e com ele pode receber este dom. E em Jesus, ele nos capacita a distinguir o real do aparente, a verdade da mentira, o que é Deus falando ou Satanás falando. Vou repetir. Em Jesus, ele nos capacita a distinguir o real do aparente, o que parece o que é real. Tá? Tem gente que vive no mundo fantástico do Bob, não, fora da realidade, num mundo completamente que a pessoa cria e que não é real. O mundo real é totalmente diferente, ela está em outra brisa. A pessoa está em outro mover, outro entendimento que não é real. E Deus não é assim. O sobrenatural também é real. Aleluia! Entenda, o sobrenatural não é visível, mas é real. Agora, viver algo que não é real é humanamente. E Jesus nos capacita a distinguir o que é real e o que é só aparente. O que aparenta ser real, ou seja, é irreal. O sobrenatural não é irreal, é real. Amém? Então, em Jesus nós vamos distinguir o que é real e o que é irreal, seja no físico ou no sobrenatural. Ah, meu Deus, que frase é essa? Anota aí, pelo amor de Deus. Ainda bem que está gravado. Em Jesus, nós vamos discernir e distinguir o real do irreal. Amém? Sendo natural ou sobrenatural. Então é isso. É isso. Vamos lá. O que é Deus falando e o que é Satanás falando. Vou repetir. O que é Deus falando e o que é Satanás falando. Amém? Essa é uma linha em que você vai aprender hoje. É para aplicar para você, é para você, não é para ninguém, é para você, é para mim, é para você. Então ficou bem claro entre Jesus e Pedro, Jesus tendo discernimento dos dois espíritos, tanto de engano quanto o espírito verdadeiro. Jesus teve o discernimento, este dom aflorou em Jesus e com uma situação em Pedro, que nós vamos ler agora, ele teve o discernimento entre
o que era de Deus e o que não era de Deus. O que era espiritual e o que não era espiritual. O que era do Espírito Santo, o que era de Satanás. Vamos abrir a Bíblia? Mateus capítulo 16, versículo 13. Por gentileza, eu quero que você abra a Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Nós vamos ler aqui alguns versos. Você vai acompanhar na sua Bíblia. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser filho do homem? Respondeu eles: uns dizem que é João, o Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem Jeremias, ou alguns dos profetas. Versículo 15. Jesus disse: mas vós, quem dizes que eu sou? Versículo 16, e preste muito bem atenção. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o Espírito Santo de Deus. Deus revelou, Deus falou na boca de Pedro. E Jesus falou, foi Deus tendo discernimento. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus levantou a bola de Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus, dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Versículo 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Versículo 21. Desde então, preste atenção, Jesus Cristo começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que padecesse muitas coisas, dos anciões, principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto, isso mesmo, que fosse morto, e ao terceiro dia ressuscitasse. 22. E Pedro, tomando ele à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Jesus. Isso de modo nenhum te acontecerá. 23. Jesus, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Kalabavastukirapatai. Meu Deus, olha isso. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, eu vou mastigar para você. Jesus acabara de falar, discernindo as palavras de Pedro, disse a ele ao fazer uma pergunta: quem sou eu, Pedro? Ou aos discípulos: quem sou eu para vocês? Pedro tomou a fala e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelaste, Pedro, foi o Espírito de Deus que usou você. Jesus teve um discernimento, que aquele Espírito que falara na boca de Pedro neste momento, era o Espírito de Deus, era a verdade, era de Deus. Ora, Jesus continuou falando das coisas que iam suceder em Jerusalém, que era, e tinha que acontecer, que ele padecesse nos principais, nos governadores e do povo, que sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Porém, Pedro tomou-lhe a parte e repreendeu ele, dizendo, poucos minutos depois: não vai, eu tenho compaixão de ti, não vai morrer, não vai, não faça essas coisas. Jesus, tendo discernimento, o espírito de discernir os espíritos, o dom de discernir os espíritos, melhor dizendo, disse para ele: para trás de mim, Satanás. Ou seja, agora não é o Espírito de Deus que está falando, agora é o Espírito
espírito do engano e estão para trás de mim, para não servir de pedra de escândalo e de tropeço, porque eu vou sim padecer e morrer, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar, Satanás, para dar vida para muitas pessoas que aceitarem a Jesus, a saber, os meus filhos. Entenda que Jesus teve dois discernimentos da mesma pessoa. E Pedro, sendo usado por Satanás pelo espírito de engano, Jesus teve o discernimento. Agora, mesmo tendo sido usado minutos antes pelo Espírito de Deus. Uau! Ele fala da humanidade. O espírito de engano age sempre nos pensamentos humanos. Humanidade. A humanidade atrapalha a espiritualidade. O sentimento humano atrapalha aquilo que Deus tem espiritualmente. Então tome muito cuidado. Vamos ver alguns princípios, ainda aprendendo sobre o espírito, o dom de discernir espíritos. Alguns princípios. O uso do discernimento no exercício do ministério. Vou te dar uma base bíblica agora sobre um apóstolo usando este dom para o uso do ministério, do serviço, da obra de Deus na igreja. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler 5 versos. O uso do discernimento no exercício do ministério. O uso do dom de discernir espíritos no uso do ministério, a serviço da obra de Deus, da igreja. Na obra, no reino. Atos 5, versículo 1 em diante até o 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu, e vendido, não estava o preço ao teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu morto. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Uau! Pedro falou para ele: olha, é o seguinte, o terreno era seu, você não era obrigado a dar. Agora, já que você vai dar, para que falar que é o preço total e reter parte do valor? Então, o dom de discernir espíritos estava sobre Pedro. Ele discerniu o espírito de engano em Ananias e também em Safira, sua mulher, porque depois entrou ela sozinha e mentiu também, e aí acabou morrendo os dois. E a Bíblia diz que os jovens vieram, os jovens discípulos vieram, pegaram o corpo e enterraram, e houve grande temor. Isso eu estou falando do Novo Testamento, depois de Cristo, na época da graça, tá? Então o discernimento que Pedro tinha e usou este dom de discernir os espíritos, viu que estava o espírito de engano, de mentira sobre Ananias e Safira, o espírito de Satanás, porque ele poderia não ter dado nada, não tinha acontecido nada com ele. Ele poderia ter vendido e ficado com tudo para ele. Ninguém pediu. Agora, a partir do momento que ele depositou, porque outros estavam depositando no altar, ele tomou parte e omitiu a parte, não deu tudo. E aí mentiu contra o Espírito Santo. E aí houve o que houve. Outro princípio: o homem natural não compreende as coisas espirituais. Queridos, se você quiser anotar aí, 1 Coríntios 2, 14.
o homem natural não compreende as coisas espirituais. Só anote, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, tá? Eu vou ler para você que estou aí, tem muito conteúdo. Já estamos caminhando já, mas tem um pouco de conteúdo ainda. Vamos fechar dentro do horário. Escute, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Querido, uma pessoa que vive com os pensamentos humanos apenas, discernindo naturalmente só as coisas, com aquilo que aprendeu na faculdade, aprendeu na vida, culturalmente, experiências de vida, ou que ouviu os outros falarem, ou que viu na internet frases vazias, ou que, meu Deus, tantas filosofias. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aquela pessoa que não aceita, que não quer, não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, não aceita, rejeita, porque para eles é loucura. Mas nós preferimos ser loucos para o mundo. É loucura. E não pode entendê-las, não consegue entender. E isso só vai entender porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. E o dom do discernimento vem pelo Espírito. Mais um princípio. A palavra alimenta o Espírito, fortalece e opera junto com o dom de discernir espíritos. Então a palavra sempre é a base de tudo, queridos. A palavra, tudo emana da palavra, tudo emana da verdade. Então até os dons emanam da verdade, porque Jesus é a verdade. Então tudo está baseado, a base do cristianismo é a palavra. Tá? Então a palavra ajuda você a discernir também. Coopera com o dom de discernimento de espíritos. Porque chocou com a palavra, está desalinhado com a palavra, o Espírito, esse dom de discernir já vai trazer para você. Amém? Então é isso. Amém? Então vamos lá. A palavra alimenta e fortalece o espírito e opera junto com o dom de discernir espíritos e outros discernimentos cotidianos. Então a palavra de Deus, ela ajuda a discernir. Você vê lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos do coração. Lá está escrito, só anote, Hebreus 4, 12. Então a palavra auxilia, coopera com o dom de discernir espíritos. Outro princípio, Deus nos deu as condições para o discernimento de espíritos. A condição, tá? Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler para você, só anote. 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que João escreveu. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai, ou seja, vem da palavra discernir, se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos. Como você discerne isso? Com espírito, com dom de discernir espíritos e com a palavra, confrontando com a palavra, alinhando com a palavra. Se tem base com a palavra, você está garantido. Garantido. E no versículo 2 ele continua: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Voltando aqui, no Novo Testamento, tá? Eu vi que a Solange
colocou aí uma descrição. Quando terminar aqui o ensino, eu respondo você, tá, querida? Teria um prazer enorme de te responder, tá bom? No Novo Testamento, Paulo usou este dom de discernir espíritos. Eu quero que você abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Paulo usou este dom, foi usado por este dom de discernir espíritos. Olha o que diz o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, espírito de engano, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso a mulher clamava, tá? A mulher que estava clamando, ó. Esta, que é a que tinha o espírito de adivinhação, estava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em o nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. 19 e último da leitura. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apanharam, foram presos, mas depois louvaram à meia-noite e Deus estrondou, tá? Houve um terremoto naquela prisão e Paulo e Silas foram libertos e ainda salvaram o carcereiro e a casa dele ainda, para a glória e louvor do nome de Cristo. Olha só, olha que interessante. Ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava e ganhava dinheiro, um espírito de engano. Todos que pagavam não tinham o espírito, o dom de discernir espíritos, porque achavam que era uma verdade. Pagando, recebia ali a adivinhação e poderia até ser uma meia verdade ou parte verdade, tá? Porque o espírito de engano também usa aquilo que é verdadeiro, que aconteceu na pessoa, ou que vai acontecer. Então, ela enganava. Agora, o que significa? Por que falam da jovem pitonisa, né? Porque o que estava nela era o espírito de Piton, tá? Piton, P-Y-T-H-O-N, que é o espírito de adivinhação, de onde vem o termo a jovem pitonisa, em algumas traduções, associado ao quê? A feitiçaria, tá? Olha que interessante, só a título de conhecimento. Piton era uma serpente que guardava o oráculo em Delfos, na antiga Grécia, a qual, segundo a mitologia grega, Apolo, que é um deus grego, matou ela. Então, atrás desta mitologia entrou este espírito de adivinhação, que é um demônio, tá? E por que ela várias vezes no texto usou, e olha o que ela falou várias vezes isso, ó. Ela não foi contra Paulo, ela não foi contra, dizendo que eles não eram de Deus, pelo contrário, olha o que ela diz no verso 17, e ela clamava vários dias: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ué, ela fez várias vezes isso. Por que ela elogiou Paulo e Silas? Por que ela falou uma verdade? Por quê? Porque foi a estratégia deste espírito elogiar Paulo e Silas para dizer que Paulo e Silas estavam fazendo a mesma obra que ela, do espírito de engano, para confundir, ou dizer: ó, eu sou desse povo aí também, ó, eles pregam a salvação, eu estou elogiando eles, eu reconheço que eles são, e tal. Para quê?
para associar a obra de engano com a obra da verdade, a obra da mentira com a obra daquilo que é verdadeiro. Olha isso. Então há momentos que o espírito de engano vai elogiar os servos de Deus, vai afirmar que eles são, mas logo para continuar esta obra, né, maligna. Então é isso, foi a estratégia demoníaca para confundir o povo. Olha, são servos de Deus, e o povo sabia que eles eram servos de Deus, estavam indo para a oração, Deus usava eles. Essa foi a estratégia. Então o propósito diabólico foi transmitir a falsa ideia de que a mensagem de Paulo e Silas, que Paulo e Silas pregavam, seria a mesma que ele estava pregando, que ele estava adivinhando. Amém? Olha só. Então vamos lá. Então ficou bem claro que Paulo teve o discernimento e mandou embora o espírito. Acabou a adivinhação. Acabou. Porque o homem de Deus teve discernimento, usou o dom de discernir espíritos, viu que era um espírito maligno e ó, foi embora. O que o dom de discernir espíritos nos traz para ajudar na atualidade? O que nós vamos usar nos dias de hoje? Vamos lá. Ele nos traz alguns alertas. Tá? Primeiro, as manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Amém? Então, o espírito de engano também toma falsos profetas. O anticristo será um falso profeta. Tá? São falso. Está fazendo uma obra falsa. E muitas vezes pensando que está fazendo uma obra verdadeira. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 3. Apenas ouça e anote. Deuteronômio 13, do 1 ao 3. Isso já é um aviso de muito tempo de Deus nas tábuas da lei, nas ordenanças lá que ele deu para o povo quando separou ele e tirou eles do Egito. Se levantar no meio de vós profeta, ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, versículo 2, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele vos disser, vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e vamos servir, não ouvireis as palavras desse profeta, ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amáis vosso Senhor Deus, de vosso coração e de toda a vossa alma. Uau! Então o prodígio vai acontecer. Tá? O prodígio vai acontecer. Os sinais vão acontecer, mesmo com o falso profeta. Porém, ele vai te levar, que esses sinais, ele vai conduzir você a outros deuses, a adorar outras coisas que não seja Deus, a adorar a ele, a adorar outras situações, para te levar para o engano. Aí você vai entender, tá? Que isto não vem de Deus. Por quê? Os sinais vão levar a Deus. Os prodígios vão levar próximo de Deus. Salamandocou. É isso o que Deus aqui colocou em Deuteronômio 13, do 1 ao 3. Outro sinal. Jesus disse que o anticristo aparecerá, ou falso profeta, fazendo sinais e prodígios. Olha o que diz em Mateus 24, 24, anote por gentileza. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Misericórdia de Deus. Então veja bem, o dom de discernir espíritos vai te ajudar a discernir, querido, a discernir o certo do errado, o santo do profano. Isso vai trazer para você segurança, a base da palavra, manter você livre do falso, daquilo que é mentiroso.
daquilo que é irreal, daquilo que é filosofia, daquilo que é encantamento, daquilo que é crenças naturais, daquilo que é cultura, porque a cultura não está acima da Escritura. A cultura não está acima das Escrituras. Outro alerta: os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz. Por isso que este dom é essencial para mim e para você. Olha lá, os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz. Anote aí 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 13 ao 15. Amém? Lembrando que o dom de discernir espíritos não é para nós falarmos se é falso ou verdadeiro. É para nós entendermos e não escolher o falso, e sim escolher o verdadeiro. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15. Diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Você está entendendo a importância deste dom de discernir espíritos? Se o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, então, queridos, este Espírito vai te ajudar, e com base na palavra. A palavra é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vai iluminar os teus caminhos, e junto com este dom vai discernir. Você vai discernir o falso do profano. Amém? A palavra é a base, é a essência, emana dela tudo. E este dom vai ajudar, junto com a palavra, a você discernir. Tá? Porque nós vimos em Hebreu que a palavra discerne também os pensamentos do coração. Amém? Outro alerta: em todos os lugares e em todas as épocas sempre existirão falsas imitações. Então você vai só anotar, tá? Agora o texto. Só anote agora. Atos dos Apóstolos 8, do 9 ao 11. Vai falar do Simão o mágico. Não dá para abrir tudo, querido. Você vai só anotar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 9 ao 11. Vai falar desse falso espírito, e também teve o discernimento, que era falso, que era um mágico, esse Simão o mágico, mas muitos acreditavam nele. Atos dos Apóstolos 8, do 9 ao 11, é o Simão o mágico. Anote aí, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 21, 8 e Apocalipse 22, 15. Apocalipse 21, 8 e Apocalipse 22, 15. Apocalipse 21, 8 e Apocalipse 22, 15. O que é isso? É as práticas que envolvem. Apocalipse aí 21, 8, 22, 15 vai falar do quê? As práticas que envolvem este espírito de engano, esse falso espírito, que é, direta ou indiretamente, magia, astrologia, alquimia, clarividencia, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, horóscopo. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria,
Então, Apocalipse 21:8, 22:15, você vai entender esse falso espírito de adivinhação, esse espírito de engano que opera nessas situações que eu falei agora para você, que é o tarô, búzios, tudo que adivinha. Amém? Vamos lá, estamos terminando. Isso. Vou concluir aqui, tá? Repetindo uma frase e eu vou concluir. Esta frase vai ficar marcada. Humanamente apenas, você já notou, é impossível identificar a origem da manifestação sobrenatural. Humanamente apenas é impossível identificar a origem da manifestação sobrenatural, mostrando que eu preciso do Espírito Santo e também deste dom de discernir espíritos, que é colocar à prova, que é a capacidade de compreender sensatamente, equilibradamente, o certo do errado sobre todas as coisas. Amém? Concluindo, Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só serão discernidos pelo Espírito Santo, através do dom de discernir espíritos. Eu quero orar com você agora, para que Deus venha manifestar e te dar de presente este dom tão importante que nós estudamos nesse tempo chamado hoje, nesta noite. Ele é essencial para o cristão. E cada dia que passar, queridos, quem ter este dom vai continuar na graça. Quem ter este dom vai permanecer na verdade. Quem ter este dom vai crescer em Deus e vai sobreviver a este mundo de engano. Um mundo que está caminhando para o seu fim. Mas Jesus, Ele veio nos resgatar e vai voltar para buscar os seus escolhidos. Mas nós vimos que, se possível for, estes espíritos de engano vão enganar até os escolhidos. Então, busquem Deus. Nós vamos orar, eu quero liberar isso no mundo espiritual, porque o que é ligado na terra é ligado nos céus. Pai, eu apresento cada homem, mulher, jovem, criança, ancião, anciã, que está acompanhando adolescentes e vão acompanhar ainda através do YouTube e das redes sociais do nosso canal. Estes que estão também ao vivo, que permaneceram aqui, agracia eles com tua graça, dando a eles este dom, este presente, que é de discernir espíritos. Pai, eu profetizo que no ministério, na CCA Votuporanga, em todas as CCAs, e na Igreja do Senhor no Brasil e no mundo, este dom será o dom que o Senhor vai mais dar para a tua igreja e para os seus escolhidos. Retacalapavar, Ramandakalai. Em nome de Jesus, meu Pai, libera este dom, por favor. Eu clamo a Ti como sacerdote, dá este dom. Libera este dom, meu Pai, para os meus filhos espirituais. Libera este dom para os simpatizantes que estão acompanhando aqui. Meu Pai, nós precisamos, Senhor, discernir os espíritos. Haramandarakatai. Entender o que é certo, o que é errado, Pai. O que é verdade, o que é mentira. O que é de Deus, o que é de Satanás. Meu Pai, para escolhermos a verdade, para vivermos a verdade. Em nome de Jesus também, Pai, além de clamar, eu dou um comando agora. Se há alguma manifestação do espírito de engano, de falsa profecia, de falsos sinais, em nome de Jesus, espírito de engano, Pitom, pega a tua bagagem agora e sai desta casa, desta vida,
do parente, sai da igreja, sai, em nome de Jesus, sai desta família, sai, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de engano agora. Pai, eu profetizo sobre a vida destes e declaro, Pai, que o Senhor vai encontrar eles na madrugada. E aqueles que desejavelmente, com zelo, buscar crescer no Espírito Santo, que eles possam receber este dom de presente do Senhor, para discernir todos os espíritos e não ser discernido por ninguém, como a tua palavra nos ensinou. Em nome do Pai eu te agradeço, em nome do Filho eu creio, e em nome do Espírito Santo eu tomo posse nesta noite. Amém. Amém. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus, e abençoar você. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor realizou e vai realizar. Quero despedir os meus filhos espirituais, aqueles que acompanharam, aqueles que são simpatizantes, que estão aqui na página e no YouTube. O Senhor abençoe eles poderosamente. Dê uma noite abençoada, descanso de paz. É o que eu libero, as bênçãos que enriquecem no Acrescentadores sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quer mais estudos, entra lá, canal CCA Votuporanga, você vai ter os estudos lá, se inscreva. E também no canal Pastor Adriano Meira, entra lá, nos segue, clique em seguir e acompanhe em nome de Jesus. Deus te abençoe, amar vocês faz bem para minha alma, e até a próxima quarta-feira para encerrarmos este seminário com variação de línguas e interpretação de línguas. Amar vocês faz bem para